Boa noite a todos, companheiros, pela oportunidade, Rose, de estar aqui. Você me emocionou, tá? Porque eu agradeço a Deus a todo momento por ter a doutrina espírita hoje em minha vida e por poder participar desta casa, que realmente é um farol de luz em nossa caminhada. Então, muito obrigada a você por suas palavras, pelo convite. E eu treinei com o Luan, vai sair direitinho, né, Luan? Vamos compartilhar? Só que o Thiago faz diferente, ele tem uma parceira que dança muito bem. Né? A Brenda ela arrasa, né? Ela não passa do nível, ela fica ali com ele jogando. Não foi, não, Luan? Foi. É só você colocar agora na sua página lá do PowerPoint. Foi? Isso, aí clica no cantinho ali. Isso? Pronto. Uhum. Então tá ótimo. Então, companheiros, nós vamos falar hoje sobre o culto do Evangelho no lar. E a gente vai observar que é um tema que a gente está acostumado a ouvir, a ler, e a gente vai ver no estudo como é importância, né, o culto do Evangelho no lar. Por quê? Porque é uma oração. E a gente, no momento que a gente está vivendo, ou em qualquer momento, a gente sempre tem de estar em oração, para estar em sintonia, né, com os espíritos de ordem elevada, para que a gente possa receber muita luz em nossa caminhada. E o primeiro culto do Evangelho no Lar foi realizado pelo próprio Jesus na casa de Simão Pedro, conforme nos relata o espírito Ney Lúcio, do livro Jesus no Lar. E naquela ocasião, o mestre levou todos os presentes a refletirem que, se não conseguissem viver em harmonia no próprio lar, com seus entes mais próximos, como podemos intentar viver em paz fora do lar? Então, Jesus deixava assim um roteiro seguro para nossas vidas e para o fortalecimento dos laços familiares. Então, o Ney Lúcio, nesse livro, nos relata a importância que o mestre chegou a nos dizer que quando, porque todos nós queremos viver em paz. Nós falamos, às vezes, que o mundo está muito agitado, está muito perverso, mas nós temos que procurar ter essa harmonia. Como a gente quer a harmonia do universo se nós não procurarmos nos harmonizar? Se nós não procurarmos nos harmonizar com os nossos entes familiares. Porque, como nós sabemos, reencarnam no lar espíritos simpáticos ou não. Então, às vezes, nós temos afinidade em nossa família com o irmão, com o nosso pai ou nossa mãe, ou às vezes nós vemos famílias que têm desavenças muito graves. Então, o culto do Evangelho no lar, nós temos que aproveitar e fazer. E às vezes eu fico um pouco triste quando eu percebo que tem pessoas que às vezes frequentam a casa espírita que não têm esse hábito. Então, o culto do Evangelho no lar, ele traz para o nosso lar harmonia. Porque lembrei de uma história que Chico contava, que uma senhora procurou por ele, passando por muita dificuldade, e ela relatou a importância, né? Ele relatou para ela a importância do Evangelho no lar. E ela começou a fazer o Evangelho no lar e voltou a procurar. Chico, não está resolvendo nada. Eu faço o Evangelho no lar, está do mesmo jeito. Então faz todo dia, meu irmão, porque não há obsessor que aguente ao Evangelho. Então é isso aí. O Evangelho no lar vai trazer para nós, não às vezes as soluções do problema, mas nos fortalecer para enfrentar as dificuldades. Então, o que é o Evangelho no lar? É uma reunião semanal da família, em dia e hora previamente estabelecido, para o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita e a oração em conjunto com a família. E qual é a finalidade do Evangelho no lar? Estudar o Evangelho segundo o Espiritismo,
de maneira programada, criar o hábito do estudo evangélico e da oração em família, higienizar espiritualmente o lar por meio de pensamentos e sentimentos elevados, em momento de prece, paz e união, fortalecer os laços da afinidade familiar. Então, procurar seguir sempre o mesmo dia, o mesmo horário. Por quê? Porque quando nós fazemos o culto no lar, a espiritualidade vai estar em nossa casa. Então, manter sempre o horário, porque eles têm os compromissos deles. Podemos mudar? Podemos. Por exemplo, nessa fase que eu estou, tem 2 semanas que eu mudei. Eu fazia o culto no domingo às 19 horas. Por dificuldade com os meus filhos, eu fiz o convite para a gente fazer online. Então, para atender os 2 filhos que eu tenho, nós mudamos para 20 e 30. Mas é uma coisa, assim, que tem um objetivo. Então, vamos passar, em vez das 19 horas, para as 20 e 30. Então, procurar sempre manter o mesmo dia, o mesmo horário, para que a gente possa, como ele diz aqui, higienizar espiritualmente o lar, por meio de pensamento e sentimento elevado em momentos de prece, paz e união. E como devemos fazer o culto do Evangelho no lar? Iniciarmos, preparar a água. Se tiver muitas pessoas, coloca uma jarra. Se tiver poucas pessoas, 2, 3 copos, dependendo da quantidade de pessoas que tiver. Colocamos a água ali para fluidificar. Vamos fazer a prece inicial. Fazemos a prece inicial e depois a leitura de um livro. Um livro infantil ou adulto, depende do público, né? Vamos supor. Quando eu estava com meus filhos pequenos, eu procurava ler livro infantil para prender a atenção da criança, para a criança ter prazer em participar. Depois meus filhos começaram a fazer evangelização. Aí, quando estava na mocidade, mãe, o Violeta na Janela, você já leu? Já. E eles não eram muito chegados à leitura. Então, vamos fazer o culto do Evangelho com a leitura inicial do Violeta na Janela. Então, procurar um livro que dá incentivo ao adolescente ou à criança. E, se for adulto, um livro de mensagem, né? Fazemos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e vamos comentar. Comentar sobre o texto. Se surgiu alguma dúvida, vamos anotar, vamos pesquisar, vamos trazer esclarecimento, porque nós vamos aprender, né? Fazermos vibrações e uma prece de encerramento. Joana de Anjos, no livro Leis Morais, ela diz que o culto do Evangelho no lar acende o sol do Evangelho em casa. Reúne-te com os teus para orar e jamais triunfarão trevas em seu lar, em tua família, em teu coração. É como essa companheira que procurou o Chico, nós somos muito imediatos, né? Nós queremos solução dos nossos problemas de imediato. Não vamos pensar que a gente começar a fazer o culto, as coisas vão ser solucionadas. Não. Às vezes, o problema que nós estamos passando é a oportunidade que nós temos para crescer, para nos despertar. Então, o culto do Evangelho lá vai nos fortalecer para enfrentar as dificuldades com mais esperança, com mais otimismo, com mais pensamentos, né? Pensando, vibrando positivamente. Então, o culto do Evangelho lá vai vencer as trevas em nosso lar, em nossa família, em teu coração. Qual é a importância do Evangelho no lar nos dias atuais? Nós passamos por uma fase muito mais crítica do que nós estamos vivendo. Quando o coronavírus surgiu, eu lembro que eu parei de trabalhar, eu achava que eu fosse parar uns 15 dias de trabalhar. Fiquei 6 meses parada, com preocupação, eu estava cuidando da minha mãe, que estava fazendo radioterapia. Então, assim, foram vários motivos que eu não pude trabalhar. Por quê? Com medo do contágio. Então, passamos uma fase muito difícil. Mas ainda nós temos que lembrar que o coronavírus está aí. Hoje, graças a Deus, nós estamos sendo vacinados. Ontem eu estava vendo até uma reportagem que em Vitória, 77% das populações foram vacinadas. Mas, em compensação, a Serra, 26% ainda. Então, assim, uns lugares vacinam mais, outros vacinam menos.
E nós só vamos terminar essa pandemia com todos vacinando. Então, nós temos que ter esses cuidados ainda, mas nós temos que ver as consequências dessa pandemia. Tem muita gente entrando em depressão, muitas pessoas com pensamento de suicídio, tem muitas pessoas passando por dificuldades, médicos da saúde já estão cansados. Então, nós temos de continuar com essas vibrações e vibrando para que nós possamos, porque como a espiritualidade, eles estão sempre querendo nos ajudar. Mas, às vezes, a psicosfera do ambiente está tão sobrecarregado que eles não conseguem cegar com auxílio. E realmente é. Quando a pessoa está desesperada, ela não consegue ver um caminho aberto para ela. Então, com o Evangelho no Lar, nós vamos nos fortalecer para que nós também possamos até amparar e ajudar as pessoas. Então, estamos passando por momentos difíceis devido à pandemia do coronavírus. Porém, não podemos desanimar. Devemos ter fé e precisamos estar em conexão com a espiritualidade superior. E o Evangelho no Lar nos permite criarmos essa conexão. Posso fazer sozinho o culto do Evangelho no Lar? Sim, você pode fazer sozinho, mas existem algumas dicas que valem muito a pena seguir à risca, para que não ocorra nenhum desconforto durante o Evangelho no Lar. Leia e fale tudo em voz alta. Eu sou divorciada, eu tenho 2 filhos, são casados, e eu fiz durante muito tempo, agora eu estou poderosa fazendo o virtual, mas eu sempre fiz sozinha. Por que ler em voz alta? Paulo falava, nós estamos cercados por nuvens de testemunhas. Então, assim, tem algum companheiro que está ao meu lado, tem algum companheiro. Então, assim, quando nós falamos, lemos alto, quem está em volta vai nos ouvir. Se tiver algum irmãozinho, ele vai participar também, vai aprender como nós também no culto do Evangelho no Lar e vai receber também um amparo. Porque os espíritos estão presentes ali para aprender e se conectar com essa energia positiva. Então, os espíritos que estão ali, eles às vezes estão pela sintonia com a gente, às vezes ainda são espíritos ignorantes, que não têm tanto conhecimento. Então, eles estão ali com a gente e vão aprender e conectar com essa energia positiva que o culto do Evangelho no Lar nos proporciona. E que procuramos estar em equilíbrio, sintonizado com o plano espiritual. Nós temos vários relatos, às vezes conhecemos pessoas que se desesperam muito. Eu percebo a entidade perto de mim, uma entidade negativa, a entidade, eu tenho medo. Nós sabemos que a mediunidade ela existe para as pessoas espíritas ou não espíritas. Então, o que nós temos que fazer? Quantas vezes, às vezes, eu estou na minha casa, eu sinto a presença de algum companheiro. O que eu faço? Faço uma oração e digo, meu amigo, aqui eu não posso te atender. Mentalizo a nossa casa, que, como você falou, é um farol de luz na nossa vida. Mentalizo, peço aos espíritos superiores para acolher esse irmão. Então, é não desesperar. Ele vai ser atendido, né? Então, procure não pensar em coisas e espíritos negativos, para que se faça presente apenas mentores espirituais no seu Evangelho no Lar. Porque, como Kardec nos diz, as comunicações, ela não deve existir. As comunicações, toda psicografia, como a fala, deve ser tudo feito na casa espírita. Porque nós não sabemos o teor daquela entidade. Então, assim, a gente tem que procurar sempre, se eu estou sozinho, estou sentindo a presença de um companheiro, vamos mentalizar a nossa casa, vamos mentalizar o amparo para aquele irmão, porque às vezes aquele irmão está ali para ser amparado. Então, nós não se desesperar. E fazer o culto no lar de forma virtual, como eu citei, eu estou começando a fazer com meus filhos, e é excelente. É a oportunidade que a gente tem de dialogar, de conversar, de trocar experiência. E hoje em dia, se você procurar em sites, existe até sites que estão proporcionando para as pessoas o culto do Evangelho no Lar. Então, com esta fase de pandemia, que
como Rose falou, nós estamos tendo muita coisa positiva, nós temos várias palestras para a gente assistir, então o culto do Evangelho no lar, nós estamos tendo os nossos trabalhos na nossa casa de forma virtual, a caravana, o SOS, nós estamos fazendo todo o trabalho e nós estamos tendo a oportunidade de receber pessoas que estão morando até nos Estados Unidos e participam das nossas reuniões. Então, o culto do Evangelho no lar também pode ser feito de forma virtual. E a pandemia ainda não acabou, né? Quais as sequelas da Covid? A falta de ar, a perda do olfato, do paladar, o cansaço atinge com frequência os pacientes logo após o contágio, mas muitas pessoas continuam doentes, como se a infecção tivesse se tornado crônica. Então, a pandemia não cuidou, todos os cuidados nós devemos ter, porque algumas pessoas passam pela doença de uma forma bem sutil, outras pessoas desencarnam, outras pessoas ficam com sequelas muito severas. E além das queixas cardiorrespiratórias, há pacientes, por exemplo, com problemas de memória e outros que perderam peso e têm dificuldade para recuperar a massa muscular. Então, nós temos que tomar ainda os nossos cuidados, porque a pandemia está aí, as mortes diminuíram, mas a doença ainda está aí. E outro problema, várias pessoas também perderam sua renda ou experimentaram forte redução de renda. Então, a gente tem que pensar do amor ao próximo, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações, passando para um mundo de regeneração. Então, as dificuldades estão surgindo. Não é fácil você passar por dificuldade. No ESD, nós estamos estudando o livro A Vida no Mundo Espiritual, do Geraldo Campetti. E antes daqui do estudo, eu estava estudando para a quarta-feira. Então, assim, quantos relatos, né, no livro Mensageiro mesmo, a André Luiz nos relata, quantos espíritos que pediram, às vezes, ou participaram da programação reencarnatória e, às vezes, fracassam. Então, nós estamos passando por uma fase delicada, difícil, não é fácil. Então, assim, é um momento que nós temos de união, de auxiliar, de amparar. E para que a gente possa amparar, nós temos que nos amparar, né? E através da oração a gente vai se fortalecer, porque tem muitas pessoas perdendo o emprego. O meu filho ontem estava relatando que no prédio onde ele mora, tem uma companheira, uma vizinha, que ela e o marido estão desempregados. E para sobreviver, eles estão fazendo marmita para vender. E tem um grupo lá do prédio, eles estão se ajudando. Um está vendendo bolo, outro está vendendo bombom, ela está vendendo refeição. Então, é um momento que a gente tem para ajudar e amparar. Porque a pandemia do Covid, ela vem produzindo repercussões não apenas de ordem biomédica e epidemiológica em escala global, mas também repercussões e impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos sem precedente na história recente das epidemias. Então, é um momento de dificuldade. Se nós não nos unirmos em pensamento positivo, nós poderemos fracassar, né? Como anda a atmosfera espiritual na Terra? No livro A Gênese, Kardec pergunta aos espíritos de que é constituída a atmosfera espiritual na Terra. E os espíritos respondem, ela se constitui dos fluidos mais próximos do estado de materialização, ou seja, dos menos puros. Por quê? Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Nós somos mais voltados à matéria do que à parte espiritual, né? Então, podemos concluir assim que em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação ou planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. Então, olha bem, em volta de mim, qual é a minha psicosfera? Da minha família, da cidade,
Né? E a gente vai ver que o culto do Evangelho no lar não é importante só para o nosso lar, não. É importante também para as pessoas que moram em redor da nossa casa. E Kardec, na Revista Espírita, ele nos diz: ensina o Espiritismo que os espíritos constituem a população invisível do globo. Estão no espaço e entre nós, vendo-nos e nos acotovelando incessantemente, de tal sorte que, quando nos julgamos sós, constantemente temos testemunhos secretos de nossas ações, de nossos pensamentos. E isso, a Ângela do CA, com a companheira nossa, ela está aí presente, a gente lembra muitas reuniões mediúnicas. Quantas vezes, às vezes, o doutrinador está conversando com a entidade, você não deve fazer isso. A entidade vira e fala assim, até parece que vocês são os anjinhos. Vocês não são esses anjinhos que vocês falam, não. Por quê? Porque nós somos ainda espíritos imperfeitos, nós erramos. Então, às vezes, eu demonstro que eu sou uma boa pessoa, mas será que eu sou no fundo? Então, nós estamos cercados de companheiros e nós atraímos para nós, para a nossa presença, através da nossa sintonia. Por isso que nós temos que começar a vigiar os nossos pensamentos. Eu lembro quando começou a pandemia, o Rossano Pinto, ele falava que é difícil vigiar o pensamento. E é mesmo. E ele falava que muitas vezes ele tinha de começar a cantar para ele tirar de pensamentos ideias ruins. Então, assim, é trabalhar, é um exercício, vigiar os nossos pensamentos. Se nós pensamos, nós podemos fazer. Agora, se considerar que os pensamentos atraem os pensamentos da mesma natureza, que os fluidos atraem os fluidos similares, compreende-se que cada indivíduo traga consigo um cortejo de espíritos simpáticos, bons e maus. Qual é a companhia que eu estou atraindo para ficar perto de mim? Às vezes nós reclamamos e às vezes nós somos os causadores dessas influências. Então é isso que nós temos que aprender com a doutrina espírita e colocar em prática. Então, quando nós fazemos o culto do Evangelho no lar, nós estamos atraindo para nós os espíritos de ordem superior que vêm em nossa casa nos auxiliar. No livro, eu vou falar mais à frente, o André Luiz nos traz a experiência da influência espiritual na casa, e quando a casa é cercada, quando as pessoas fazem o culto do Evangelho lá. E Mahatma Gandhi, ele nos diz, um homem é o produto de seu pensamento. O que ele pensa, ele se torna. Então, às vezes, a gente, conversando com as pessoas no atendimento fraterno, as pessoas ficam falando só naquela conversa, ela não abre o campo. Então, o pensamento dela, às vezes, é muito negativo, muita falta de esperança, de confiança. Então, nós temos que pedir nossas orações para que os espíritos nos amparem, nos auxiliem, porque nós queremos melhorar, mas para a gente melhorar, nós temos que procurar mudar os nossos atos e os nossos pensamentos. No livro dos médiuns, não lembro o capítulo, conta um relato, Kardec nos traz, que estavam fazendo uma reunião de obsessão para uma companheira, e a companheira falou, não, vocês estão pensando que eu estou obsediando ela, é ela que fica me obsediando. Por quê? Porque à noite, ao dormir, o espírito dessa companheira ia procurar esse outro companheiro. Então, olha bem, vamos vigiar os nossos pensamentos. Eu, quando vou dormir, eu peço, Deus, me ajude para que eu possa aprender a fazer coisas boas, porque nós temos que estar constantemente em oração, porque as tentações é muito grande. Então, como andam os nossos pensamentos? Né? Nós temos aí a TV que, em vez de coisas boas, só trazem notícias ruins. Graças a Deus, a gente passou para a fase aguda da doença, mas nós temos profissionais que estão aí abalados, sofrendo, tem muitos fake news. E outra coisa que a gente observa, que todo lado negativo traz coisa positiva. Eu acho que o lado amor, o lado
fraternal, ele desenvolveu muito com essa pandemia. A gente sabe que tem muitas pessoas perdendo emprego, nós sabemos que tem pessoas passando necessidade, mas também está despertando em nós a oportunidade de amparar, de ajudar. E como diz os Espíritos, quando nós auxiliamos, é dando que se recebe. Quando nós auxiliamos, com certeza nós somos mais ajudados do que nós ajudamos, né? Influência espiritual. Na lição, na questão 459, Kardec pergunta os espíritos: influem os espíritos em nosso pensamento e em nossos atos? E os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Ele que vos dirige. Então, vamos vigiar, orai e vigiai. Vigiai e orai. Vamos vigiar os nossos pensamentos, os nossos atos, né? Proteção da casa que faz o culto do Evangelho no lar. No livro Mensageiros, André Luiz nos traz o relato de alguns companheiros que estavam caminhando, e ele estava com, acho que era inseto, não lembro, e ele viu as entidades, começou a armar um temporal muito forte, e ele viu que alguns companheiros estavam escondendo, querendo se esconder, e tentaram penetrar numa casa. E quando ele tentava penetrar, eles tiveram um choque, né? Então, o companheiro disse para ele o seguinte: as entidades da sombra experimentam choque de vulto em contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico. E é por isso que se mantém a distância, procurando outros rumos. Então, a casa que mantém o hábito do culto do Evangelho no lar cria um isolamento às influências negativas. Os espíritos vêm em nosso socorro. Tem um relato também nesse livro que uma companheira, o marido dela desencarnado, e ela estava com as filhas fazendo culto no Evangelho lá, e passando por uma dificuldade, relacionamento com a filha, e na hora da abertura do Evangelho, um companheiro do plano espiritual abriu o Evangelho na página que elas necessitavam ouvir. Olha como é importante, né? Eles vêm em nosso socorro, eles vêm à nossa casa. Melhorando-se a humanidade, verá depurar-se a atmosfera fluídica em cujo meio vive, porque não lhe enviará senão bons frutos, e esse oporão a barreira à invasão dos maus. Então, nós queremos ser felizes, nós queremos não ter problemas, mas nós precisamos nos melhorar, que melhorando, nós vamos melhorar o ambiente do nosso lar, nós vamos melhorar a nossa cidade, o nosso trabalho. Então, para que bons fluidos, né, impeçam a barreira dos maus. Nós sabemos que Jesus é o governador do nosso planeta. Às vezes, na dificuldade, nos sentimos abandonados. Não. Deus é nosso Pai, é um Pai misericordioso, Ele ampara todos os seus filhos. Então, quando nós criamos esse halo, com esse elo com os espíritos amigos, vem companheiros em nossos auxílios. Somos, ao mesmo tempo, emissores e receptores dos pensamentos. Eu trouxe um artigo da Marta Antunes Moura, trabalhadora da Federação Espírita Brasileira. Ela diz que o pensamento é força criadora. Se desejamos saúde, é indispensável que o nosso pensamento seja predominante e saudável. E nós temos. Todos nós passamos por dificuldades. Eu lembro, quem conviveu comigo, durante 10 anos eu convivi com a dor. Eu cheguei a usar bengala. E eram dores que eu não conseguia ficar em pé. Às vezes eu ia fazer estudo lá no CA, que eu fazia estudo sentado, de tantas dores. Mas o meu pensamento, as minhas orações, eu projetava tanta energia para a região que eu sofria, e nunca desisti de confiar. E sabendo, como a gente fala no Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, eu perguntava para mim, o que traz essa doença? Por que essa doença? Qual é a lição que eu posso tirar?
tirar proveito dos nossos sofrimentos, né? Se desejamos o bem, é imprescindível não somente falar no bem, mas pensar no bem e agir no bem. Somente quando percebermos em cada criatura humana verdadeiramente nosso irmão ou irmã, estaremos imunizados contra as agressões viróticas que começam nos pensamentos em desarme. E a gente realmente vê que a doença, ela vem piorando, porque o corpo adoece porque nós espiritualmente estamos doentes. Então, quando a pessoa tem a prática do amor, da doação, muitos males são dissipados. Então, nós vemos pessoas passando por essa pandemia de uma forma muito sutil, mas nós vemos companheiros passando por dificuldades muito grandes. Então, nós temos que procurar ter harmonia em nosso pensamento, não pensar na doença. É como os Espíritos falam, essa fase vai passar, nós estamos passando por ela para a transformação do nosso mundo em um mundo de regeneração. Então, há necessidade disso para que nós possamos despertar. Despertar em nós o quê? O amor, a caridade, a compaixão, vencer as nossas imperfeições. Nós devemos, sim, cuidar dos nossos corpos, usando máscara, ainda temos que ter todos esses cuidados, lavar as mãos de rosto com sabão, higienizar os objetos que tocamos, enfim, seguir todo o ritual orientado pela Organização Mundial de Saúde. É nosso dever. E há poucos dias eu estava conversando com uma companheira, eu tomo todos os cuidados. Eu ainda não me sinto segura, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque se eu pegar o Covid e transmitir para uma pessoa que tem um contato comigo, e essa pessoa desencarnar, não foi culpa minha? Vamos pensar nisso. Então, devemos ter todos os cuidados de higiene, mas, acima de tudo, mantenhamos-nos em paz e em harmonia com todos os seres da criação, a começar pelo nosso próximo, que é o reflexo que somos e do que fazemos. Quem é o nosso próximo? Os nossos familiares, as pessoas que convivem conosco no trabalho. Então, que a gente possa mudar a nossa maneira de agir, de pensar, né, em relação à família e ao nosso trabalho. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E a Marta ainda nos diz, e não nos esqueçamos jamais de que Deus, como Pai amoroso, sempre age em prol do nosso bem, que somos seus filhos imortais, que vive e evolui entre dois mundos, o físico e o espiritual. Mas isso também passará, porque Jesus está no lembre nessa nau. Nós estamos, orar a Deus com fé e humildade, como Jesus nos ensinou. Somos momentos difíceis que nós estamos passando, tem muitas pessoas em depressão, tem muitas pessoas se sentindo sozinhos. Vamos convidar as pessoas para participar de estudo com a gente. Vamos ligar para as pessoas, porque é tão bom quando a gente está passando dificuldade, a gente recebe o amparo. Se é tão bom para nós, é tão bom também para o próximo. Então, que a gente possa ter essa confiança. Nós não estamos sozinhos. Deus é Pai, é misericordioso. As dificuldades que nós estamos passando, muito de nós pedimos. E nós podemos nos fortalecer elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Eu trouxe aqui uma mensagem de Chico, onde ele diz: em minhas preces de todo dia, sempre peço coragem e paciência. Coragem para continuar superando as dificuldades do caminho naqueles que não me compreendem. E paciência para não me entregar ao desânimo diante de minhas fraquezas. Olha, nós temos o Chico como exemplo maior para a gente, um espírito abnegado, um espírito que sempre ajudava, amparava. E olha quantas dificuldades nosso companheiro superou. Dificuldades
na família, falta de compreensão dos familiares, dificuldades com a parte física, o seu corpo doente. Mas o que Emmanuel falou com ele? Que ele deveria ter disciplina, disciplina, disciplina. Então, nas preces diárias de todo dia, então chega uma pessoa que está em prece, mesmo com toda a sua evolução, orava, pedindo a Deus coragem e paciência. Coragem para enfrentar as dificuldades e paciência para lidar com aqueles que não o compreendiam, porque Chico foi muito criticado, né? E paciência para não se entregar ao desânimo diante das suas fraquezas, porque todos nós temos fraquezas, uns mais, outros menos. Nenhuma prece feita com sinceridade fica sem resposta. Às vezes, a solução do problema é complicada. Não depende apenas do esforço dos benfeitores espirituais. Exige mudança da atitude do próprio indivíduo. Então, o que nós estamos pedindo a Deus é o melhor para nós? São nas dificuldades, Joana de Ângela nos diz que os sofrimentos são as moedas que nós estamos pagando de nossos erros. Erros nessa vida ou erros em nossas vidas. Então, se nós estamos passando por dificuldade, que nós estamos violando as leis divinas. Então, nós temos que, muitas vezes, o que nós pedimos não vai ser solucionado, porque às vezes depende de uma reencarnação, de duas, mas com certeza, se não for solucionado, vai nos dar coragem e força para superar as dificuldades, né? Porque, como ele diz, porque muitas resoluções dos nossos problemas não dependem dos benfeitores espirituais, depende o quê? Da mudança de atitude do próprio indivíduo. Então, o que nós estamos fazendo para a mudança da humanidade? Nós falamos que o povo está violento, e como nós somos? Que nós possamos fazer essa avaliação, né, de nossa vida. E olha, eu copiei a mensagem que vocês leram no início. O culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família aperfeiçoada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. Então, olha a importância do culto no Evangelho no lar para nós, para a nossa família. Porque quando nós fazemos o culto do Evangelho no lar, os nossos vizinhos são amparados, a nossa rua recebe amparo. Então, aperfeiçoando o homem vai iluminar a sua família. E a família aperfeiçoada melhora a comunidade onde vive. E a comunidade melhorada melhora a nação. Nós estamos interligados, né? Então, companheiros, fica aí essa mensagem para que a gente possa refletir, né, da importância do culto do Evangelho no lar. É como eu disse, tem espírito que às vezes não tem esse hábito. Vamos ver, olha como é importante a nossa melhoria, para que nós possamos atrair para os nossos lares influências de espíritos de luz, para que a gente possa amparar aqueles companheiros que, porventura, estiveram na nossa parte de sintonia, que não, nós podemos ajudar, nós podemos amparar, nós podemos nos fortalecer, né? Que a gente passe a confiar, todos nós somos amparados. Deus é Pai, é misericordioso, Ele ampara todos os seus filhos. Se nós estamos sentindo enfraquecidos, vamos orar, vamos pedir apoio, vamos nos unir. Na nossa casa espírita, nós não estamos tendo reuniões presenciais, agora que nós estamos começando, né? Na terça-feira, nós estamos fazendo atendimento do SOS Fraterno. Nós continuamos, nós agora estamos chique, Rose, nós estamos em reuniões híbridas, presenciais e pelo Zoom. Então, nós estamos começando muito devagar, poucas pessoas presentes à casa, mantendo distanciamento, porque tem companheiros nossos que estão tendo dificuldade em entrar de forma virtual.
Então, nós estamos dando oportunidade para que eles vão em nossa casa. E a gente que ainda não se sente segura em ir, a gente está mantendo essa distância, mas nós estamos fazendo reuniões de caravana. Graças a Deus, nós estamos conseguindo auxiliar, amparar, porque o sofrimento está muito, companheiros. Então, o que a gente puder fazer para amparar, nós temos. E para que nós possamos amparar, nós temos primeiro de estar forte, fortalecido. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, e obrigada a todos pela oportunidade. Nós que agradecemos.